anos 90 gostei sempre muito de fazer o Caminho de Santiago, acho que é uma experiência, até que eu falei sempre aos meus alunos, principalmente na cadeia de etnografia, que é uma experiência que todos deviam de fazer, pá, porque é uma experiência fantástica. Bom, e comecei por fazer, eu além de gostar de andar a pé, gostava e gosto de andar de bicicleta, e durante uns anos fiz o Caminho de Santiago de bicicleta. A primeira vez foi ainda nos anos 90, que fui desde Ponferrada até Santiago, depois o Caminho Português. A partir de certa altura, achei que o Caminho de Santiago deve ser feito a pé. Deve ser feito a pé porque uma pessoa, nem que vá sozinho, nunca vai sozinho, porque há sempre pessoas para uma pessoa falar, e conheço hoje em dia pessoas de todo o mundo por ir no Caminho de Santiago a pé. Se eu fosse bicicleta já não tinha esse contacto, era só nos albergues. Bom, e fazer o Caminho de Santiago, depois fiz o Caminho Francês, que foi as minhas férias todas dedicadas ao Caminho Francês, que fui desde Saint-Jean-Pied-de-Port, que é em França, até Santiago, 805 km. E um sítio que eu gosto muito de ir, ando por lá muitas vezes, é uma zona entre a Praia do Corvo e Angeiras, e que tem, desde há uns anos, os passadiços junto ao mar, e comecei a reparar que cada vez, de dia para dia, cada vez eram mais peregrinos a ir por ali fora. Bom, entretanto veio um artigo também no Jornal Público a dizer que os alemães que descobriram um novo Caminho de Santiago, e pronto, eu falei com uma pessoa, Francisco Lambert, era engraçado, pá, é um caminho novo, pá, que quando aparece um caminho novo há sempre há muitas pessoas que não, tem que ser um caminho histórico, este não tem história nenhuma, não interessa, pá. Pronto, achei que era portanto, era um trajeto, era um bom material para nós fazermos um trabalho de investigação. E pronto, e então, o nosso projeto, inicialmente, era eu, a professora Fátima Lambeira e a professora Maria João Moreira, e depois fomos alargando a equipa por várias áreas, desde uma coisa que acontece neste caminho que vai juntinho ao mar, aparecem muitos fortes, e então temos cá um especialista em arquitetura militar, que é o professor Sérgio Veludo, convidámos-lo e ele aceitou. Depois a professora Lígia Rocha sobre certas simbologias do caminho. Depois a Daniela Armada foi uma ex-aluna que também gostava muito do Caminho de Santiago. Pronto. E foi a partir daí que se iniciou este projeto. Fiz o caminho francês por partes. Fiz o caminho francês na totalidade, fiz o caminho primitivo, fiz o caminho português várias vezes, fiz a variante espiritual do caminho português, chega-se a Pontevedra, depois vai-se para a esquerda até, não me lembro o nome, mas depois é uma coisa muito, muito engraçada, é que, segundo a lenda, as relíquias de Santiago entraram numa barca por um rio até perto de Caldas da Rei. E nesse caminho, nesta variante, a variante espiritual, uma pessoa chega lá e depois vai num barco até esse sítio. Inclusive, foi uma coisa que saiu uma notícia há muito pouco tempo que na altura, provavelmente a barca, segundo a lenda que vinha portanto, do Médio Oriente, terá feito uma estadia aqui no Rio Douro. Não sei se é verídico ou não. Assim, o barco vir desde lá até aqui já é uma lenda. E depois há muitas lendas associadas à lenda da origem da Terra de Matosinhos, não sei se ouviu falar disso, que era quando ia passar a barca, ao mesmo tempo estava o Caio, como é que ele se chamava? Não sei quantos, Caio, estava na margem, de repente estava em cima de um cavalo e o cavalo começa a correr pelo mar dentro e foi até lá. E depois ele regressou, mas coberto com vieiras. E, portanto, a partir daí ele veio matizado e o nome Matosinhos. Há assim uma lenda sobre há muitas lendas sobre. Se há muitas, se calhar, algum aspecto de verdade.
Olha, há uma lenda muito curiosa que é em Barcelos, que era um indivíduo que ia com o filho e depois houve um assalto, houve uma coisa qualquer e prenderam o rapaz. E depois ele disse que estava inocente, e depois ele foi falar com o juiz e disse assim ao juiz: é tão certo o meu filho que está inocente como este galo, que era um galo que já estava assado, vai cantar. O galo levanta-se e começa a cantar. E o juiz vai a correr e ainda conseguem salvar o indivíduo que estava a ser enforcado. E é muito curioso que lá em Barcelos tem lá um cruzeiro que tem o Santiago e por baixo dos pés tem uma mão, que é a mão de Deus, a ajudá-lo a segurar nos pés, porque com uma ajudinha já não... Pronto, eu na altura achei muita piada e quando fiz o caminho francês, há uma terra que se chama... daqui a um bocado o nome, mas é uma lenda exatamente igual. Exato. Quase igual. Que era um gajo que ia com o filho e depois esta lajadeira engraçou com o rapaz e o rapaz não ligou nada. E ela, o que é que ela fez? Quando ela se ia embora, ela pegou algumas facas de prata e meteu na mochila deles. E depois chamou a polícia e o resto da história é exatamente igual. E eu jogava que era uma lenda nossa e é uma lenda que há aqui em Espanha e se calhar em mais sítios. Mas as lendas são assim. Para mim, português começou por ser, por Braga, a aproveitar a via romana que ia daqui para Astorga, por Braga. Depois chegaram à conclusão que era muito mais perto, daqui para Santiago, mais ou menos a direito por Ratos. Barcelos, Ponte Lima. O caminho da costa, que também começou a existir a partir de certa altura, foi sempre um caminho alternativo. Só meia dúzia de pessoas é que utilizavam o caminho da costa. Porque chegavam aqui, vinham do sul, chegavam aqui e tinham que apanhar um barco para atravessar o corredor, porque não havia pontes, não é? E uns iam lá pelo centro e outros começaram a ir pela costa e o caminho da costa foi sempre um caminho, foi pela costa, mas não era junto ao mar. Era um caminho de igreja em igreja. Havia tanto os primeiros guias que havia em relação ao caminho francês era de igreja em igreja, principalmente igreja onde houvessem relíquias, tantas relíquias na Idade Média, estamos a falar no século IX, no século X, mas as relíquias do santo era qualquer coisa extremamente importante. Uma capela, uma igreja, para ter muitos crentes, tinha que ter as relíquias de um santo. Partiam sempre do princípio que a comunicação através de um santo era muito mais eficaz em relação a Deus. Era assim, como é que eu ia dizer, em termos modernos, uma comunicação 5G, não é? Era assim. E então, eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver com o Caminho de Santiago, mas é o São Vicente. Portanto, o São Vicente é um daqueles santos mártires do século IV, que morreu em Granada e teve muitas pessoas que o seguiam e depois foi exumado, continuavam a acreditar nele e, entretanto, quando houve a invasão muçulmana, com o receio que as relíquias de Santiago fossem profanadas, meteram as relíquias num barco e a ideia era contornarem a Península Ibérica até às Astúrias, que era o único sítio seguro aqui na Península Ibérica. Bom, não se sabe porque ele aterrou lá embaixo, onde hoje em dia é o Cabo São Vicente, onde é Sagres. E lá construíram uma capela e teve, até parece que até árabes ou muçulmanos frequentavam essa capela. E, embora o nosso rei, D. Afonso Henriques, não seja o conquistador dos Algarves, foi só D. Afonso III, e ele, em determinada altura, foi lá embaixo, ao Algarve, buscar as relíquias
do São Vicente. E as relíquias de São Vicente vieram para Lisboa, para a capela de São Vicente de Fora. Parte das relíquias foram para Braga, parte das relíquias foram para a França e no Algarve, na Igreja Santa Cruz do Bispo, ainda hoje, quem quiser ir lá, vai ver, paga 2 euros e vê o dedo pequenino do São Vicente. Não é? Isto é para dizer o seguinte, naquela altura, as relíquias de um santo era qualquer coisa. E o Santiago, não vamos falar agora se aquilo é uma lenda. Agora, o Santiago que existiu foi alguém que conviveu com Jesus. Portanto, era qualquer coisa muito mais que um santo normal. Não é? Portanto, a barca foi por aí e ele levava dois discípulos, que era o Teodomiro e o outro nome que eu não lembro o nome dele, e tiveram uma série de peripécias e depois lá. Mas há outros defensores que dizem que quem está lá que não é o Santiago, que é o outro. Mas isso aí, hoje em dia, claro. E não haja dúvida que o Santiago foi qualquer coisa de muito importante até para a Europa, a construção da Europa, para as culturas difundidas todas através do caminho, etc. É assim, eu não falo bem etapas, mas é assim. Eu faço aqui uma coisa que tem aqui o Caminho da Costa. Eu nunca fiz o Caminho da Costa assim todo seguido. Já fui assim, de manhã levanto, vou até Vila de Conde, depois venho de metro, depois vou no dia seguinte de metro, depois continuo. Nunca fiz como fiz outros caminhos, de dormir em Alberto, isso nunca fiz. O caminho central português, esse já o fiz. E este da Costa não. Fiz-lo só para tirar fotografias aqui para o projeto e ver como é que era e descrever o projeto, o caminho. Mas uma coisa que tem este caminho, o caminho da costa junto ao mar, é que não tem subidas e descidas. É tudo plano, não é? Eu lembro quando fiz o caminho francês, por exemplo, houve uma etapa que é antes de Sebreiro, só fiz 16 ou 17 km, que é assim, já é sempre a subir. Outros trajetos fiz 27, 28 km, portanto, depende, também não faço mais, porque, por um lado, não tenho 20 anos, né? Por outro lado, eu acho que o caminho de Santiago não se deve fazer a correr, deve-se fazer devagarinho, não é? Portanto, se alguém me disser assim, fiz o caminho de Santiago, o caminho francês, fiz em 25 dias, a mim não me diz nada. Se me disserem assim, fiz uma corrida de 10 km em 30 minutos, não, corres bem. Agora, o caminho de Santiago não é uma corrida, não é nada, é uma coisa diferente. Este caminho, o caminho da costa, tem alguns problemas que podem não ser problemas, que é assim. Um deles é uma pessoa vai a subir assim de tarde, da parte da tarde, e está sempre a apanhar com o vento norte. E uma coisa que eu gosto quando vejo pessoas a fazer o caminho, se for oportuno, não, eu gosto de conversar com elas. E falei, era uma rapariga, era nova, não tinha 20 anos, mas era nova. E ela, eu adoro, sentir o vento. Outra vez, eram 2 senhoras americanas, já sexagenárias ou até mais, não sei. E estava a falar com elas e tal, disse assim, este caminho é engraçado, mas às vezes assim, sempre o mar. E ela, olha, nós vivemos a 800 km de mar nos Estados Unidos, para nós isto é fantástico, percebe? Portanto, agora, o problema que tem este caminho? Não tem história, é um caminho novo, mas também houve outros caminhos que foram caminhos novos há muitos anos. Mas há certos tipos de instituições que não aceitam muito bem este caminho pela costa. Só que este caminho pela costa, e eu vou mostrar isso no webinar que vai haver em julho, ia ser o segundo caminho, a ser o caminho francês, ia ser o segundo caminho. Só que, entretanto, veio a pandemia e estragou esta coisa toda. Mas vai acontecer, com certeza? Sim, é que há certos anos, que é nos anos em que o dia de Santiago calha no dia 25 de julho, ao domingo,
Portanto, que é o ano jacobeu, que é este ano. Normalmente, nesses anos, a quantidade de peregrinos aumenta e muito. E este ano, o último já foi há 11 anos, que a periodicidade é 11, 6, 5, 11. Não, 11, 6, 5, 6, 11. Portanto, o próximo é só daqui a 6 anos. Depois vai ser 5, depois 6, depois 11. Talvez daqui a 6 anos, calculava-se que este ano ia passar o número total de peregrinos passar dos 500 mil, o caminho português da costa passar a ser o segundo, que antes nem aparecia naquela lista. É assim, eu não falo bem etapas, mas é assim, eu faço aqui uma coisa que tem aqui o caminho da costa, eu nunca fiz o caminho da costa assim todo seguido. Já fui assim, de manhã levanto, vou até a Vila de Conde, depois venho de metro, depois vou no dia seguinte de metro, depois continuo. Nunca fiz como fiz outros caminhos, de Domínio Alberto, isso nunca fiz. O caminho central português, esse já o fiz. E este da costa não. Fiz só para tirar fotografias aqui para o projeto e ver como é que era e descrever o projeto, o caminho. Mas uma coisa que tem este caminho, o caminho da costa junto ao mar, é que não tem subidas e descidas, é tudo plano, não é? Eu lembro quando fiz o caminho francês, por exemplo, houve uma etapa que é antes de Sebreiro, só fiz 16 ou 17 km, que é assim, é sempre a subir. Outros trajetos fiz 27, 28 km, portanto, depende, também não faço mais, porque, por um lado, não tenho 20 anos, não é? Por outro lado, eu acho que o caminho de Santiago não se deve fazer a correr, deve-se fazer devagarinho, não é? Portanto, se alguém me disser assim, fiz o caminho de Santiago, o caminho francês, fiz em 25 dias, a mim não me diz nada. Se me disserem assim, fiz uma corrida de 10 km em 30 minutos, corres bem. Agora, o caminho de Santiago não é uma corrida, não é nada, é uma coisa diferente. Este caminho, o caminho da costa, tem alguns problemas que podem não ser problemas, que é assim. Um deles é uma pessoa vai a subir assim, de tarde, da parte da tarde, e está sempre a apanhar com o vento norte. E uma coisa que eu gosto quando vejo pessoas a fazer o caminho, se for oportuno, não gosto de conversar com elas. E falei, era uma rapariga, era nova, não tinha 20 anos, mas era nova. E ela, eu adoro, sentir o vento. Outra vez, eram duas senhoras americanas, já sexagenárias ou até mais, não sei. E estava a falar com elas e tal, e disse assim, este caminho é engraçado, mas às vezes é sempre o mar. E ela, olha, nós vivemos a 800 km do mar nos Estados Unidos, para nós isto é fantástico. Portanto, agora, o problema que tem este caminho? Não tem história, é um caminho novo, mas também houve outros caminhos que foram caminhos novos há muitos anos. Mas há certos tipos de instituições que não aceitam muito bem este caminho pela costa. Só que este caminho pela costa, e eu vou mostrar isso no webinar que vai haver em julho, ia ser o segundo caminho, a ser o caminho francês, ia ser o segundo caminho, só que entretanto veio a pandemia e estragou esta coisa toda. Mas vai acontecer, com certeza? Sim, há certos anos, que é nos anos em que o dia de Santiago calha no dia 25 de julho, ao domingo, que é este ano, normalmente nesses anos a quantidade de peregrinos aumenta e muito. E este ano, o último já foi há 11 anos, que a periodicidade é 11, 6, 5, 11. Não, 11, 6, 5, 6, 11. Portanto, o próximo é só daqui a 6 anos. Depois vai ser 5, depois 6, depois 11. Talvez daqui a 6 anos, calculava-se que este ano ia passar o número total de peregrinos passar dos 500 mil, o caminho português da costa passar a ser o segundo, que antes nem aparecia naquela lista. Mas, em relação às câmaras, para elas, esta coisa de... Porquê? Porque o caminho da costa são 2 caminhos. Um deles vai junto à costa, mas vai pelo meio das terras, pelo meio de Matosinhos,
pelo meio de Vila de Conde. Há pontos comuns. A ponte de Vila de Conde, a ponte de Rio Ave, é comum. Mas depois, o caminho juntinho ao mar vai pelo... É um percurso, é uma ciclovia que há até ao fim da Póvoa, de Vila de Conde, depois Póvoa, e depois, a partir de haver o mar, já existe passadiço de madeira, mas o percurso, o tradicional percurso da costa, vai de igreja em igreja também. E há muitas entidades que metem-se muita confusão, mas foi a maior parte dos peregrinos que foram, este crescendo, foi indivíduos que vinham de Rainer, chegavam no Porto, e depois, às vezes, iam diretos à Sé, depois desciam até ao rio, e depois iam sempre junto ao rio e depois junto ao mar. E eram muitos. E este aumento do caminho da costa foi graças a esses peregrinos, não foram os outros que iam lá pelo meio de igreja em igreja. O caminho da costa junto às areias está bem sinalizado, mas não precisa de sinalização, não é? É um caminho assim, é sempre a direita, mas puseram lá umas placas com o nome das praias, portanto, houve algum investimento nesse sentido. Mas mais nada, acho eu, mais nada. Já agora, não sei se vai fazer alguma pergunta sobre as coisas que foram feitas aqui no âmbito deste projeto. Portanto, eu publiquei uma coisa numa revista brasileira que chama-se Everything is Landscape Except the Wave, saiu na revista Visuais, mais um artigo meu, da professora Fátima Lambert, a professora Maria João Moreira, a Daniela Armada, portanto aquele núcleo que chama Santiago de Compostela, Walking Landscape Towards One Own Identity, ser na Cambridge Scholars Publishing, numa publicação grande que eu não tenho, que custa 60 libras, chama-se The Route. E no âmbito deste projeto houve 3 alunos que estagiaram aqui no INEP. Uma delas foi a Andréia Alves, que continua aqui a fazer o mestrado, que o trabalho dela chamou-se Santiago de Compostela pelo Caminho da Costa, Diversidade Patrimonial do Elemento Distintivo, e ela tratou do património material e imaterial nas cidades por onde passava o caminho. A Maria do Carmo Machado foi Caminho Santiago, Caminho Português da Costa nas áreas rurais. É praticamente a mesma coisa, mas nas áreas rurais, que já não aquelas grandes cidades. A Bruna da Ressurreição trabalhou a sustentabilidade dos caminhos de Santiago na contemporaneidade do Caminho da Costa, e ela trabalhou-se principalmente os albergues, o tipo de alojamento, onde as pessoas podiam dormir, quanto é que se pagava, etc. E naqueles sítios onde não havia albergues, quais eram as alternativas? Porque alguns deles não há aqueles albergues típicos. Vou dar um exemplo. Vila Nova de Cerveira não tem, mas tem uma pousada de juventude também, nos elementos. E houve o Adelino Villacova, que trabalhava na Câmara trabalha na Câmara de Vila de Conde, e fez o estágio no albergue de Vila de Conde, e então fez o trabalho dele, chamava-se o Peregrino da Costa, fez uma série de inquéritos aos peregrinos, depois fez análise de dados para saber porque é que os peregrinos estavam a fazer aquele caminho, se só estavam a fazer pela primeira vez, se estavam a fazer pela segunda, e pronto, fez um trabalho. No âmbito deste projeto, foi criado o ano passado, 19 e 20 de novembro, o webinar Caminhos de Compostela, o Peregrino, um processo de patrimonialização, que foi um webinar internacional, e ainda no âmbito do webinar eu fiz uma exposição de fotografias chamada O Meu Caminho, que ainda está aí nas paredes, que ainda vai qualquer dia circular. Pronto, o webinar foi muito importante. Houve assim, uma série de perspectivas diferentes sobre o caminho.
Mas foi numa fase complicada, não é? Se calhar, eu acho que daqui a 2 ou 3 anos devemos fazer outro, quando aqui as coisas estiverem todas mais limpas, porque é tudo muito complicado nesta fase, não é? Portanto, eu não sei, nem sei o que é que quer dizer. Eu acho que se não tivesse sido esta pandemia, aquele webinar ia ser um sucesso também. Ia ser um sucesso. E assim foi, pronto, como muitas outras coisas. Pá. Em junho, sim, eu vou apresentar a investigação que eu fiz até e a minha perspectiva do que é que ia acontecer. Que era do caminho da costa pelo mar, ia ser o segundo caminho. Porque é curioso, porque, por exemplo, em 2010, é a partir daí que eu vou mostrar dados. Através portanto, todos os dados que eu vou apresentar retirei-os da oficina de peregrino em Santiago de Compostela, em que qualquer pessoa que faça o caminho de Santiago, a maior parte das pessoas que fazem o caminho de Santiago, no final querem um certificado que fizeram o caminho. Aparecia o primeiro caminho era o francês, o segundo caminho era o caminho português, e depois, não sei se era o caminho inglês, se era o primitivo, e não aparecia, e outros, e não aparecia o caminho da costa. Depois começou a aparecer o caminho da costa. E começou, a partir de certa altura, o número de peregrinos que faziam o caminho da costa, de ano para ano, duplicava. Também. Foram várias coisas. Uma delas foi o boom do turismo, não é? E outra coisa foi a existência, que foi quase ao mesmo tempo, dos passadiços junto ao mar. Não está tudo completo daqui até Valença, mas se quiser ir daqui até Vila de Conde, pode ir até à Póvoa, pode ir pela Póvoa, sempre juntinho, passadiços. Depois há uma parte que falta lá em cima, mas, por exemplo, há uma altura que se chegava-se ao Rio Neiva e uma pessoa tinha que ir até à estrada e contornar, a passar a estrada. E agora fizeram lá uma ponte pedonal. E já há uma ligação para lá e para aqui, mas ainda não está tudo ligado. Mas estou convencido que mais ou menos já não fica tudo ligado, pá, e pronto, e vai-se por aí acima. Pá. Eu já conheci, pronto, eu gosto de perguntar às pessoas porque é que estão a fazer o caminho. E, aliás, no artigo no The Root, falo em 10 ou 15 exemplos dele. E então, conheci um italiano, chamava-se Umberto, e perguntei. E ele disse, a minha principal razão, tem outras, mas a principal é conhecer pessoas de todo o mundo e falar outras línguas. E isso está perfeitamente. Conheci um indivíduo, um espanhol, que era professor de História, que andava à procura de lendas. E contava histórias fantásticas, de outras lendas que eu já conhecia e tal. Há quem faça o caminho porque se divorciou e quer abanar o capacete e fazer o caminho. Há quem faça o caminho que acha que aquilo faz bem ao físico, para ver se bate bem e tal. E conheci um casalinho, isto há muitos anos, que eram de Huelva, não é Huelva, Huelva é lá embaixo, Huesca, era de Huesca, e eu perguntei porque é que estão a fazer caminho, e eles disseram assim, olha, nós éramos para Ibiza, mas depois fechámos as contas, não tínhamos dinheiro que chegasse, íamos fazer o caminho de Santiago. Portanto, qualquer razão dá para fazer o caminho de Santiago. É diferente, por exemplo, do peregrino que vai a Santiago do peregrino que vai a Fátima. Os peregrinos que vão a Fátima é sempre por motivações religiosas e a maior parte das vezes promessas. Em Santiago não, é mais, como é que eu ia dizer, uma busca interior, são um tipo de coisas, não é? Há quem faça também por questões religiosas, mas não se vê os peregrinos irem a rezar pelo caminho, como se vê em ir para Fátima, não é? Vão a rezar, alguns vão com a cruz, assim, não, Santiago é diferente. Há muitas razões. Se calhar é uma população mais nova, mais instruída, não sei, mas é diferente.